Será que vocês têm olhos para ver e conseguem interpretar as mensagens do Senhor Jesus? Vamos ver o que aconteceu. 4 pessoas de boa, né? Aí o cara vai, acende o fósforo para acender o cigarro. Assim que ele acende o cigarro, ele joga o fósforo já apagado no chão. O que acontece? Opa, pega fogo. E o fogo se espalha por tudo, e eles conseguem se safar, certo? Vamos entender isso aqui? A palavra diz o seguinte, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Primeiro a gente tem que entender quem que é o mundo, o que que o mundo representa. O mundo representa tudo aquilo e todos aqueles que não andam conforme Deus mandou. E como Deus mandou andar? Em toda a santidade. Vamos ver, vamos fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que... Deixa eu dar um zoom aqui. Você acha que essa pessoa aqui é cristã? É de Deus ou é do mundo? Olha o jeito que ela se veste. E essa daqui? E esses dois seres aqui que permitem e aceitam essas pessoas que são anti-Deus na vida deles. Se elas são do mundo e eles as aceitam na vida deles, eles também são do mundo. E de acordo com a palavra de Deus, pelo fato deles serem do mundo, ou seja, pelo fato deles não andarem de acordo com como Deus mandou, em toda a santidade, sem se arrogar, sem ser mundano, sem ser amigo do mundo, eles são o que de Deus? Inimigos de Deus. O que acontece com os inimigos de Deus? Eles não têm a mínima ideia do perigo que eles estão correndo. Eles não têm a mínima ideia. Eles acham que está tudo de boa, porque afinal eles não estão sendo punidos, eles estão vivendo normal, eles não estão sendo adoecidos, enfim, eles estão de boa, estão passando o tempo, estão curtindo o tempo, né? Mas eles não entendem que a consequência das ações deles é gigantesca. Eu não estou falando que fumar o cigarro é o pecado, porque fumar cigarro não é pecado, cigarro de tabaco normal. O que eu estou falando é que eles não entendem a consequência das ações deles, do modo de viver deles, de estar em pecado e em contrariedade a Deus. E quando eles passarem a entender isso, já vai ser tarde demais. Então isso aqui foi apenas um sinal. Eles não morreram, foi apenas um aviso, um alerta de Deus. Mas será que eles perceberam? Será que você percebeu quando você viu essa matéria aqui? Sabe que texto que Deus me mandou ler quando eu perguntei para ele sobre esse evento aqui? O texto que estava na tela aqui em Amós 4. Especificamente o versículo 11. Mas vamos ler por completo para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Primeiro, não está falando de vacas no sentido literal aqui. Que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, trazei e bebamos. Primeiro, o que estava... Vamos resumir isso aqui. Está falando de pessoas que são pecadoras, que são cruéis, que esmagam os necessitados, que pisa e oprime nos pobres. De que forma? Literal? Não necessariamente. Você não precisa ser aquela pessoa que agride o morador de rua ou que, enfim, comete violência contra uma pessoa necessitada. Você pode simplesmente virar as costas quando ela te pede algo da qual ela necessita e você tem para dar, mas você não dá. Você oprime os pobres e você esmaga os necessitados. Você é cruel. Você é aquele de quem Jesus falou sobre os bodes e as ovelhas que não deram a ele quando ele estava necessitado, que não lhe deram de beber quando ele teve sede. Você esmaga os necessitados, você oprime os pobres. Então, para a gente entender isso aqui, está falando dos pecadores. E aqui é só um exemplo de pecado. Não precisa listar todos os pecados para que você entenda de quem que ele está falando aqui. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós. Sobre quem? Sobre os pecadores. Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Ou seja, eles são desobedientes. Deus mandou fazer, eles não fazem. Eles são injustos. Dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. Ou seja, continua pecando. E trazei os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos a cada 3 anos. E oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. O que ele está falando aqui? Continuem pecando, vós que são chamados pelo meu nome, porque os filhos de Israel aqui são as pessoas chamadas pelo nome de Deus. Se a gente aplicar no contexto atual, está falando com os cristãos. Isso se aplica também aos cristãos. Então o que ele está falando? Continua pecando, cristão. Continua pecando, você que diz que é cristão, que diz que me serva. Continua vindo trazendo seu sacrifício a cada manhã, os vossos dízimos a cada 3 anos, ou seja, continua vindo à igreja, continua louvando para mim, mas continua pecando porque o seu sacrifício é levedado. Aquilo que é levedado para Deus é inaceitável, porque é contaminado, porque tem aquilo que Deus não permite, não quer e não aprova. Deus mandou ser santo em toda a maneira de viver. Jesus falou, vai e eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Ele não falou, eu não te condeno, vai-te e continua pecando porque eu te perdoo, porque eu morri na cruz, eu vou morrer na cruz por você.
Não, ele falou, não peques mais. Então, continuem pecando, achando que porque vocês dizem que creem em Deus ou que creem em Jesus, vocês estão salvos. Continuem ofertando o sacrifício de vocês que é levedado, que é contaminado, porque vocês são hipócritas, vocês usam o meu nome e não fazem aquilo que eu mando. Proclamar e publicar as ofertas voluntárias, porque disso gostais. É disso que vocês gostam, de se fazer de crente, de se fingir de crente. Ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. E o que aconteceu? Ou o que vai acontecer? Porque o que está definido, marcado na história, é só um exemplo para gerações futuras. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O que Deus está falando aqui? Ele tirou o alimento dessas pessoas que eram chamadas pelo nome dele, mas não faziam o que ele mandava, porque elas, dentre os pecados que cometiam, oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. Elas não eram santas como Deus é santo, como ele falou em 1 Pedro 1,16. Mas elas usavam do nome dele e faziam seus sacrifícios que eram levedados, que eram contaminados, que eram em hipocrisia, achando que estava tudo bom. Então o que Deus dá para elas em troca? A ira de Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes. O dente ficou limpo porque não tem mais comida para comer. Em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mesmo assim, apesar do castigo que eu dei para vocês, vocês não se arrependeram, vocês não pararam de pecar. Porque se converter a Deus é se converter a um Deus que é santo. E para ir para um Deus que é santo, você tem que largar aquilo que não é santo, aquilo que é profano, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que é transgressão. Entendeu? E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Ou seja, Deus tirou o alimento e tirou a chuva. E fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Quem controla o tempo, hein? Quem controla o tempo? Quem que manda? Quem que manda? Quem que dá o ponto final? Quem que bate o martelo? É Deus. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, eles são cegos. Eles não percebem que o castigo que está vindo sobre eles, sobre a terra deles, sobre qualquer coisa que está ligada à vida deles, tem a ver com o fato de que o sacrifício deles é levedado, tem a ver com o fato de que eles são pecadores, que eles estão andando contrariamente ao Senhor, mesmo sendo chamados pelos nomes deles, pelo nome dele, mesmo sendo os filhos de Israel, ou se a gente aplicar o contexto atual, se aplica também aos cristãos, que dizem que são cristãos, mas eles não param de pecar. E o que mais acontece? Como é que é o agir de Deus com as pessoas que são desobedientes? Vamos aprender? Vendo a partir dos exemplos que já se cumpriram. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem. Quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não adianta o castigo. A pessoa continua pecando, continua desobedecendo a Deus, continua oprimindo o pobre, ou seja, qualquer pecado que for. Continua oferecendo sacrifício de verdade. Enviei a peste entre vós, a maneira do Egito. Ou seja, você percebe que isso aqui é tudo misericórdia de Deus? O castigo de Deus é misericórdia de Deus ao mesmo tempo? Porque ele podia já ter matado eles. Alguns ele mata, mas os dos que sobram e ele não mata, ainda não se convertem a ele. Enviei a peste entre vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir as vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E aqui o texto que ele me mostrou quando eu perguntei sobre aquele evento do vídeo ali específico. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Lançou fogo do céu, entendeu? Para queimar toda a cidade. E vós fostes como um tição, um pedaço de madeira, um pedaço de lenha arrebatado do incêndio. Ou seja, alguns deles, Deus se vingou e despejou a sua ira com fogo, como ele fez em relação a Sodoma e Gomorra. Mas alguns desses
Ele foram arrebatados desse incêndio. Eles sobreviveram vendo o que aconteceu com os outros que morreram. Entendeu? Mas eles sobreviveram. Mas mesmo assim, eles não se converteram a Deus, diz o Senhor. Então, eu pergunto para você, você acha que essas pessoas aqui, que foram arrebatadas como tição do fogo, que escaparam da morte, será que elas vão se arrepender? Será que essa mulher aqui vai parar de se vestir de forma vulgar, como uma prostituta? Será que essa daqui vai parar de usar um top, sei lá que roupa é essa, em público? Será que esses aqui vão parar vão ser amigos delas? Será mesmo? Ou será que a conversão deles vai ser exatamente igual o texto falou? Eles vão passar, de repente, a ir para a igreja e a buscar a Deus de uma maneira que não se busca a Deus de verdade. E por isso eles vão oferecer um sacrifício que é levedado, porque eles ainda não vão, de fato, corrigirem os seus caminhos, mas eles vão usar o nome de Deus. Você está entendendo que o que acontece no passado é um exemplo para a gente se ligar, mas ninguém se liga, ninguém presta atenção no que está acontecendo? O mesmo Deus que permitiu que esse fogo viesse, foi o Deus que permitiu que esse fogo não queimasse eles. Para que talvez eles pensassem, refletissem, poxa, eu estou errado nos meus caminhos, eu não estou andando de acordo com Deus. Deus me salvou, mas não. Olha, acho difícil. É claro que eu espero que eles se convertam, mas é só um exemplo geral que eu estou dando para você. Os cristãos que vão para a igreja e não param de pecar, eles oferecem sacrifício levedado, tem fermento, e um pouco de fermento levada toda a massa, tem erro, tem veneno no caminho deles, entendeu? Tem erro, tem desobediência a Deus. Então não adianta ir para a igreja, cantar para Jesus. Hoje em dia as igrejas estão todas em hipocrisia, elas não fazem aquilo que o Novo Testamento mandou, não fazem aquilo que Jesus mandou, e elas dizem que todos ainda somos pecadores, mesmo depois de cristãos, mesmo depois de salvos, o que é uma perversão da palavra. Vamos abrir aqui. No Novo Testamento agora, então vamos ver o que Deus, o que Jesus nos manda fazer e que os apóstolos que falam de acordo com Jesus nos mandam fazer no Novo Testamento. Colossenses 3:5, mortificai, ou seja, matai, faça essa coisa ficar morta. Portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a cobiça, que é idolatria. Pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus vai se vingar de quem desobedece dele? De quem não larga o pecado assim como Deus mandou? De quem não mortifica os membros, ou seja, não para de pecar, não para de atender aos desejos da carne, não vai para Jesus para ser liberto de todo o pecado? Sim. Quer você use o nome de Cristo ou não, se você é pecador, você é um filho da desobediência e você vai receber o pagamento adequado por essa desobediência. E se você morrer em pecado, você vai queimar para sempre. Então é melhor você tomar os avisos e os alertas antes de que você queime para sempre, para você ver um reflexo do que vai acontecer se você não mortificar essas coisas, se você não jogar o pecado fora. E se você não parar de ser amigo de quem não faz isso, de quem não joga o pecado fora. Porque amigo do mundo é inimigo de Deus. O que você acha que Deus vai fazer com os seus inimigos? Então vamos continuar. Nos quais também, ou nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Então esses aqui, eles se arrependeram, eles se converteram, eles se voltaram a Deus. Porque eles não vivem mais. Isso aqui está no passado. Eles largaram, eles mortificaram essas coisas. Eles não são mais amigos do mundo. A mesma coisa a gente vê em Efésios 5:3. Mas a fornicação. Isso aqui são só exemplos de pecado. Ele não vai listar todos os pecados do mundo, entendeu? Mas a fornicação e toda a impureza, qualquer pecado é impuro. Então, a gente pode classificar todo pecado aqui como impureza. Toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós. Isso aí não pode ser nem dito entre vocês, que são chamados pelo nome de Cristo. Como convém a santos. Então, se você é santo, você não pode ter seu nome relacionado com nenhum pecado.
nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem cobiçoso, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Deus. Pecador não vai para o céu. Pecador não tem herança nenhuma com Deus. Sem a santidade, nenhum homem verá o Senhor. Então, eu acabei de ver que eu não tinha acabado de ler o Amós 4 aqui. Então, vamos ver como é que termina esse texto aqui. Porque a gente parou nesse versículo aqui. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isso te farei, prepara-te para encontrares com teu Deus, ó Israel. Prepara-te para encontrar com teu Deus, ó falsos cristãos. Pois eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas. Você está percebendo aqui? Aqui é como amanhã para eles, estão de boa. E o que faz da manhã? Trevas. Você está percebendo aqui? Manhã, trevas. Manhã, trevas. Está de boa? Ira de Deus. Entendeu? Vivendo na terra de boa, queimando no inferno. Pisa os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então prepara para encontrar com Deus se você não quer largar o pecado. Porque aqui está bem escrito, ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs, que você pode continuar pecando, que você pode ser impuro, que você pode ser devasso, que você pode ser cobiçoso, que você pode ser qualquer tipo de pecador. E tá tudo bem porque você está salvo porque Jesus morreu na cruz. Não, ninguém vos engane, não deixa ninguém te enganar com essas palavras tolas. Porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quantas vezes você quer que a Bíblia te avise e te alerte para você parar de pecar? Você acha que seu caminho não é nada, o que você faz é tranquilo, é só um pedacinho de fósforo que está praticamente apagado, que eu jogo no chão, entendeu? É só um pecadinho aqui, é só um pecadinho ali. E o que acontece? Qual o salário do pecado? É a morte. E a segunda morte se chama lago de fogo. Tá bom? Então, o que acontece com quem não para de pecar? Ou com quem peca voluntariamente, mesmo depois de saber o conhecimento da verdade, conhecimento tal, que é que Jesus nos liberta de todo o pecado, isso é ser salvo, é parar de pecar. Porque se pecamos, Hebreus 10, 26, voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Peraí, adversário é a mesma coisa que inimigo, né? Vamos voltar ao que a gente leu no começo aqui. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, peraí. Então eles também são adversários, as pessoas que são amigos do mundo? Exatamente. O que vai acontecer? A ira de Deus que é ardente? Deus é um fogo o quê? Não, peraí. Deus é um fogo consumidor que vai devorar os adversários, inimigos de Deus. É quem é amigo do mundo. Mundo. Então tá começando a entender? Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo, vai ser pior, pensais vós que será julgado merecedor. Então merece? Quem que merece? Peraí. Se pecamos voluntariamente, somos julgados merecedor de um castigo maior do que o Antigo Testamento, o pessoal que desprezou a lei e morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhos? Sim. Com qual maior castigo pensais vós que será esse julgado merecedor, aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Peraí, a salvação é a santificação. A santificação é libertar a pessoa de todo o pecado. A pessoa despreza o sacrifício de Cristo porque, mesmo assim, e mesmo usando o nome dele, ela continua pecando. Então ela é julgada merecedor porque ela não quer parar de pecar, ela continua pecando voluntariamente e ela vai receber um castigo ainda maior.
Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível. Todo mundo corre. É cair na mão dos Deus vivos. E quando não der para correr? E quando não for mais um sinal? E quando Jesus tocar o seu telefone e for definitivo? Você vai estar de vestes brancas ou vai estar de vestes sujas? Olha, vamos resumir isso aqui tudo. João 8:34. Jesus respondendo, Jesus mente? Não, Jesus não mente, tá bom? Respondeu Jesus, na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então você é escravo do pecado, você é servo do pecado se você comete pecado. Não é se você vive pecando, não, se você comete pecado. Ok? E se, pois, o Filho vos libertar, então tem uma solução. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente é quão verdadeiro? 50, 60, 70% verdadeiro? 88% verdadeiro? 99,5% ou 100%? Será que o verdadeiramente de Jesus é verdadeiramente 100%? Pode crer que sim. Como é que a gente sabe disso? Qual é a evidência da salvação? Como é que eu sei que o salvo é salvo? Que alguém está salvo? Qualquer que permanece nele, qualquer que permanece em quem? Em Cristo, não peca. Como assim? Porque foi liberto de verdade, verdadeiramente. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Então não deixa ninguém te enganar, não. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quão justo é Jesus? 100% justo, verdadeiramente livre. Lembra? Se Jesus te liberta, você para de praticar a injustiça, você para de praticar o pecado, você para de cometer pecado. Você passa a ser justo, não pelas suas obras, mas porque Jesus veio para te libertar e ele é o Salvador. Lembra que a gente está lendo na Bíblia King James 1611. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio e para esse propósito o Filho de Deus, para isso que Jesus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Quando Jesus destrói as obras do diabo, o que acontece? Você nasce de Deus. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos. E os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Não dá para praticar justiça e injustiça. Ou você é um, ou você é outro. Ou você é do diabo, ou você é nascido de Deus, ou você é de Deus. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Para isso que Jesus entra em cena, para destruir as obras do diabo sobre você, para tirar o poder do diabo sobre você, para arrancar a coleira do diabo do seu pescoço, para que você pare de ser pecador e pare de se envolver com qualquer coisa que ofende a Deus. Porque se você não parar, e Jesus te avisou de se envolver com qualquer coisa que ofende a Deus, o que Jesus avisou que ia acontecer? Se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. É melhor você perder as coisas da sua vida, ou seja, se faz parte da sua vida, é um membro seu, espiritualmente falando, ok? Qualquer coisa na sua vida que ofenda a Deus, que esteja envolvida com o pecado, seja o pecado dentro de você, seja o pecado fora de você, que você aceita, seja lugares que te levam a pecar, sejam ambientes, sejam pessoas, sejam emprego, que faz ofensa a Deus, ou seja, porque está envolvido com o pecado, é melhor você perder uma dessas coisas da sua vida, que são membros seus, porque fazem parte de você, do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. Cada um é membro de cada um aqui, porque eles aceitam cada um nas suas próprias vidas, entendeu? Então não está falando só do pecado. É melhor você perder essas coisas. Se você perdesse, se esse cara aqui perdesse essas 3 pessoas, ele por acaso estaria aqui, onde caiu o fogo? Não, né? E o mesmo serve para qualquer um deles. Entendeu? Então, membro é tudo aquilo que faz parte da sua vida. Seja pessoa, seja pecado, seja qualquer coisa. A Bíblia falou e foi bem claro em 2 Coríntios, não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. Existe cristão que é incrédulo. Porque incrédulo como? Como que existe cristão que é incrédulo? Porque só creem no nome de Jesus, mas eles não creem no poder dele para libertá-los de todo o pecado. Ou seja, eles continuam pecando, logo
Pelos frutos os conhecereis. Se ainda sai pecado da árvore, a árvore é podre, a árvore não é santa, não foi santificada por Jesus. Não existe cristão pecador. Se eles são cristãos pecadores, não são cristãos. Eles são mentirosos. A Bíblia disse isso, eu já vou mostrar para você. Não estejais unidos no julgo desigual com o incrédulo, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, nada. E que harmonia há entre Cristo e Belial? O que parte tem um crente com o infiel. O infiel é quem não obedece a Deus. Então, o obediente, crente que é crente de verdade, ele obedece. E o infiel não obedece. Entendeu? Então, o que tem a ver um com o outro? Nada. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui é só um exemplo de pecado, não tropece na palavra. Porque se vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei dentro deles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. E serei pai para vós e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sereis, porque ainda não é, porque você ainda está junto com eles, porque ainda você está em julgo igual, você ainda os permite na sua vida, eles ainda são membros seus e você deles. Então você tem que obedecer, você tem que sair do meio deles, você tem que se separar da sujeira para ficar limpo. Porque se você toca no que é imundo, você se contamina pela imundícia daquilo que é imundo. Então, se você quer ser recebido por Deus, você precisa fazer o que Ele mandou, você precisa se arrepender e se arrepende-se com ações e não apenas com palavras. Você vai obedecer, você vai se separar. E aí você vai ser, porque você ainda não é, filho e filha, e será do Todo-Poderoso Deus. Será filho de Deus. Entendeu? Então, a outra coisa que eu tinha dito aqui é o seguinte, que todo cristão, que pecador é mentiroso, né? Então vamos direto aqui, 1 João 1, 5 a 6, ou 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Ouviram de quem? Ouviram de Jesus, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ou seja, Deus é totalmente santo, não tem pecado, não tem espaço para 1 milímetro, uma faísca ou um grão de poeira de pecado em Deus, ok? Totalmente santo. Totalmente luz, e na luz não tem trevas. Se nós dissermos palavras que temos comunhão, que estamos juntos com Deus, que estamos unidos a Deus e andamos em trevas, em quê? Naquilo no qual Deus não anda? Em pecado? Exatamente. Mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que somos cristãos, é isso que a Bíblia está falando aqui, porque para ter comunhão com Deus você precisa andar na luz como Ele anda na luz, você precisa ser cristão, mas estamos andando em trevas, estamos pecando, nós somos mentirosos. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Todo cristão pecador é um mentiroso. Mas, como ter comunhão, como fazer parte do corpo de Cristo? Como ser um santo? Se andamos na luz, assim como Ele anda na luz, como que Deus anda na luz? Sem treva nenhuma. Então, se você andar na luz como Deus anda na luz, se você andar em santidade, separado de todo o pecado, de tudo aquilo que ofende a Deus, aí você terá, porque você não tem comunhão uns com os outros quem? Os outros que fazem a mesma coisa. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você se arrepender, Jesus vai te purificar, Jesus vai te limpar e te manter limpo. Entendeu? Porque enquanto você não está limpo, você está sujo. É isso aqui que esse versículo fala. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, na verdade, não está em nós. Exatamente, se você está sujo, você tem pecado. Por isso que você precisa ir para o Salvador, para ser purificado de todo pecado, para andar na luz, assim como Deus anda na luz sem pecado nenhum, sem treva nenhuma. Para aí você ter comunhão com Deus e não ser um mentiroso. Então esse versículo aqui não deixa ele se enganar também com esse versículo aqui. Isso aqui está falando da pessoa que não foi convertida ainda, que não está salva, que ainda é pecadora. Você precisa admitir que você está sujo para que você vá para o Salvador para ser limpo. Você precisa admitir que você está doente, você vai para o hospital para ser tratado, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda. Não vai deixar nenhuma treva em você, porque só assim você consegue ter comunhão com Deus, que não anda em trevas. Do contrário, você seria um mentiroso. Se dissermos que não pecamos, aqui é a mesma repetição do versículo 8, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você tem que admitir que você é um lixo, que você é um pecador, que você está sujo, que você é imundo, e você precisa, por isso, ir para o Salvador. De que forma? Andando na luz como Ele está na luz. Você tem que cortar tudo que ofende a Deus da sua vida, ou você vai continuar sendo amigo do mundo, tanto no sentido de ser amigo e permitir o pecado na sua vida, tanto no sentido de permitir quem permite o pecado nas suas próprias vidas. Entendeu? O sujo não pode ser limpo se ele não sair do meio dos sujos, e o limpo não é limpo se ele continua no meio dos sujos. Entendeu? Então, as suas igrejas não vão ensinar isso, eles ensinam que todo
que a gente tem que abraçar todo mundo, no sentido de ter comunhão com eles e de permitir-nos nas nossas vidas. Isso é tudo perversão do diabo para te manter em erro, para te manter como um filho da desobediência, sobre a qual vem a ira de Deus. Ira de Deus. Você quer receber a ira de Deus, então continue errando e paga para ver o preço e para sentir o preço de brincar com um Deus que é fogo consumidor e que te disse que coisa terrível é cair nas mãos dele. Tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram. Falou!